O capitalismo inglês do século XVIII, isso como é que faz a explosão? Esse é o capital. Ele precisa concentrar, por isso tem Fordismo depois. Pré-Fordismo, o que é? Minha mãe foi charuteira. Ela fazia o charuto assim, ó, em cima da mesa. Mas era em cadeia. Como é que foi o teu marido lá? Meu marido tá chato. Ele fazia uma parte do charuto, como tem em Cuba, passava, a outra ia rolando o charuto. Mas o que é? O operário é dono desses meios de produção. Tá? Ele tá operando. O que substitui a minha mãe? Esteira. Esteira, agora em massa. E só fica só com a para trás olhando. O que está acontecendo? Você entra no processo enseriado. Então, você tem que juntar da indústria doméstica, que era a origem do capitalismo do século XVII, e vai na indústria doméstica, você tem que buscar o sapato aqui, o cordão lá, o couro lá. Então, você junta num galpão, numa só instalação. E aí você concentra. Depois não basta minha mãe ficar dentro do galpão com as várias operárias fazendo charuto aqui, ó. Qualquer coisa que seja. Eles vão passando, depende da habilidade do operário. Aí os caras, mas o cara começa a conversar, fazer fofoca, cara. Aí o capitão se dá conta, não, peraí, então fica sem esse troço aí. Vem a esteira. Depois a esteira vai embora, até chegar hoje. Então, o que é? Aumentando a velocidade, que é a capital mais relativa. Câncer absoluta, independente do operário, como a indústria da construção até hoje. O cara está no operário, na obra, fica fumando. Pô, ele tem os instrumentos de produção, que é a parte mais atrasada. Muito bem. Essa explosão é da concentração de operários, o maquinário aumenta a velocidade, então você. E nós não estamos fazendo campo. Aí que se vê a cidade capitalista. A cidade do capital, ela é concentrada. Quando você, qualquer cidade, é concentrada e dentro da cidade, por que ela explode com prédios? Porque o preço daquela localização é chave. Quem estiver mais perto, o preço é mais caro. Ou todo mundo vem para a cidade, porque tem que produzir em massa, as fábricas têm que ficar num ponto mais concentrado. Os meios de produção para ficar um lá aqui, outro lá. Não, eles se concentram para aumentar a velocidade da reprodução do capital, do circuito, lembra? Produção, distribuição, intercâmbio e consumo. Esses são os 4 circuitos do capital. Muito bem. Então a cidade é o quê? É a expressão locacional do capital espacializado. Por isso que é a cidade capitalista. Por isso tem as torres de edifício, Camboriú com o segundo edifício mais alto do mundo, que é construído agora Itapema, mais alto que Dubai. Então essa concentração, voltando, como é que pode Liverpool produzir ferrovias para o mundo? Então, entenderam? A partir dali, aí vem os Estados Unidos. Os Estados Unidos é o filho dessa lógica. Então expande, os operários são expulsos da Europa, que não tem a fome, né? Eles vêm para cá. Bom, então se espalha pelo mundo esse modo de produção, que no caso é a ferrovia e os navios, as águas. Então a indústria de navegação, começa os portugueses lá atrás, sofistica para poder exportar mercadorias. Mas tudo parte de Londres, que é o centro do processo. Depois vão terceirizando, as fábricas inglesas vão exportando pelo mundo, que é Rio Grande, que é onde eu estou de lá. Lá tem a capital Rengats. Lá estão os ingleses. Eles não estão mais na Inglaterra, eles estão lá. Então começou a ideia das multinacionais com os ingleses. E aí que eu vou dizer, ali começou o futebol no Brasil. Na minha cidade, Rio Grande. Não é Ponte Preta. Em 1 minuto você conseguiu vincular, então, uma série de pontos. Tu sacou? Olha só a rede que vai dar isso. Exatamente. Mas deixa eu te perguntar em relação a esse aspecto da concentração que você está mencionando. Exatamente. Isso é uma característica do capitalismo. Se a gente fosse pensar é inédito. Um socialismo não burocratizado, um socialismo democrático, efetivamente, Sim, em que o povo toma decisão. Aí. Para interesse do povo, a gente teria. Qual seria a formação das cidades? Então, aí vou voltar. A propósito dos arquitetos anarquistas, mesmo do Lenin, todos, eles propõem o seguinte: eu vou voltar com a pergunta. Uhum. Se nós estamos no socialismo, que é uma transição para o comunismo, certo? Mas o Estado é a ditadura do proletariado, que eles estão ali com o partido e tal, porque tinha dissidência. Sempre nos criticam isso, não? Os anarquistas foram no Kronstadt, foram massacrados os anarquistas, porque eles se revoltaram contra o Birô Central. Porque o que eles levantavam? Se você quebra essa lógica, e agora nós estamos no socialismo, por que a cidade tem que concentrar tudo dentro da cidade? Aí vem o Soros e mata os grandes pensadores do século XIX, nós temos vários, que uns eram socialistas, outros não, que aqui foi de origem de Joinville, porque eles vieram para o Blumenau e para cá, porque eles são socialistas utópicos, que já diziam no século XIX a desumanização dos operários nas fábricas, as crianças trabalhando nas fábricas, que agora está 6 por 1 de novo, hein? Voltando à precarização, como era naquela época.
os trabalhadores escravos nas fábricas, não tinha habitação, é uma miséria. Vê Engels. Engels escreve A Classe Operária na Inglaterra. É um belo livro, que é atualíssimo. Eu recomendo você ler A Questão da Habitação em Engels, que trabalhou com Marx. Que, aliás, o Engels depois ficou com o tomo 3 do Marx. Não vou entrar nesse detalhe agora. Mas o que está acontecendo? Essa miséria, que vai depois gerar as relações trabalhistas, né? Tudo isso, vamos dizer, são consequências dessa concentração brutal do capital dentro da cidade. Bom, mas se você quebra a lógica do capital, a lógica que está no o capital que se reproduz si mesmo, que é a essência do capital, independe do capitalista. Entenderam? Não é o capitalista, é o capital. Se você quebra, por que não pode fazer cidades lineares, como Soria e Mata sonhou? As cidades utópicas que vêm para cá, Blumenau, que vieram para cá fundar Joinville, os grandes utopistas do século XIX, que Marx criticava. Porque diziam que sonhavam cidades até 3 mil habitantes, não mais que isso, pequenas células distribuídas no campo. Né? Marx brigava, lutava porque as forças produtivas não permitiam. Aí tem um debate com os anarquistas do século XIX. Mas aí esses utopistas já diziam: pô, mas se nós chegamos no poder agora, vamos quebrar e vamos espalhar. Ao longo das ferrovias vão ter várias vilas com autoprodução agrícola, que agora se chama de agroecologia. Você tem agora as creches com as crianças, as mulheres, você pode fazer células descentralizadas, a cidade não precisa ser em massa, ela pode ser pequenas células de produção, não precisa sair de desespero de produção e concentração nas grandes galpões, mas você pode fazer agora o urbanismo descentralizado, aí vem a relação com a natureza, que hoje está voltando essas teses utopistas do século XIX, mas o que aconteceu? Não. Mesmo Lenin faleceu preocupado com Stalin, que já estavam desviando a linha dele. Mas já com o debate mesmo com Lenin, depois que o Stalin aumentou, não, nós temos que fazer produção em massa. Então, dentro do socialismo, dentro do capitalismo, surgiu o socialismo com esses embriões que são pela lógica da concentração e da reprodução em massa. Mas então não permitia essa descentralização, entenderam? Eu entendo o teu argumento, mas, por exemplo, na questão específica do pós-revolução, no contexto pós-revolucionário, tinha a grande problemática do aumento da produtividade. Sim, tinha que aumentar a produtividade. Esse é o drama. Da miséria está o povo russo, certo? Que era semi-feudal, né? E a urbanização era muito precária e o capitalismo era muito, vamos dizer, embrionário, né? E você tinha a democracia burguesa, ainda estava começando, basta ver que fizeram acordo com a ala, vamos dizer, da Segunda Internacional, né? Que a Lenin, ele rompe e sai da Segunda Internacional. Ele rompe porque não vai fazer a fase transicional. Mas Lenin, depois Stalin, eles vão aplicar o sistema de produção em massa, no campo e na cidade. Então, essa discussão, que se perdurou depois do século XX, ficou uma polêmica dentro dos teóricos. Mas o que tu acha? Acontecendo uma revolução, a gente tem que fazer um processo deflacionário ou de descentralização imediata, ou a gente tem que, digamos, aumentar a aposta? Porque tem um debate que é interessante, que é o seguinte: a gente sabe que muito provavelmente num processo revolucionário, infelizmente, a gente não consegue que ele alastre mundialmente. Sim. Então a gente não consegue que numa solapada só o capital acabe como um todo. Sim. E aí tem um debate entre economistas, deve ter esse debate entre arquitetos também, talvez, que é, bom, mas então se a gente está convivendo ainda com sociedades capitalistas e sociedade socialista, a sociedade socialista ela tem que ter uma produtividade tal qual até superior à capitalista. Então parece que a gente de alguma forma ainda tem que ter uma lógica parecida. E aí isso talvez se expresse inclusive na configuração da cidade. Mas esse é o paradoxo que tem. A China hoje, não precisa ir longe, a China está usando os meios capitalistas para expandir sob o controle do Estado, certo? Então ela usa uma semelhança, essa forma descentralizada para produzir massa e ocupa os países centrais capitalistas, vai para cima, nas periferias, com esse modo de produção chinês, que é centralizado, né? Mas ele joga tendo as regras capitalistas. Então ele acaba também entrando na produção em massa. Só que hoje está havendo uma revisão dentro do próprio Partido Chinês, né, de formas que vão aos poucos descentralizando, com essa forma mais sofisticada do capital e aos poucos trazendo a participação das comunas, que hoje tem um processo de urbanização muito grande na China, para Xangai e vários lugares, porque aquela massa, de novo, a lógica da concentração, né? Então leva o quê? Aí vem a poluição, aquele negócio concentrado nas cidades chinesas, né? Aquilo leva uma produção em massa quase inumana. Então já começou a haver reação na própria China
que eles se deram conta, peraí, então vamos rever a questão ambiental. Basta ver que eles estão usando carros elétricos, tentando sair da matriz de petróleo e indo no processo de preservação da natureza, tentar combinar isso e preservar comunas que eles que estão perdendo nessa concentração na mesma lógica do capitalismo. Mas a China hoje tem referências, já teve referências. Ela sabe disso. Ela tem a memória do que aconteceu com os países do leste, certo? Bom, então, foi uma explosão das forças esportivas nunca vista na história dos países do leste, da União Soviética, que chegaram à Lua. Para ter uma ideia, ele foi e nivelou com o Império Norte-Americano. Então, de fato, tem razão nessa lógica, mas o meu time não tem. É uma contradição. Porque o setor desse que discordou foram para a Sibéria. Uhum. Mandaram perseguir, mataram na Kronstein, de todas as revoltas, esses arquitetos sumiram, que não concordavam com essa linha. Entendeu? Tu acha que nas condições do Brasil, entendendo que o Brasil está na divisão internacional do trabalho, ele está abaixo, a gente é um país Sim. periférico. Se a gente consegue fazer um processo revolucionário, você como arquiteto, dentro do contexto revolucionário, você defenderia que a gente ainda tivesse um processo de centralização das cidades, pensando que, estou colocando como uma coisa relacionada à outra, Sim. não sei se tá, mas pensando que a gente ainda tem que aumentar a produtividade, digamos, para ganhar competitividade, ou tu defenderia, não, a partir desse momento, tal como você está debatendo com os russos Sim. pós-revolucionários, não, Aham. a partir desse momento a gente tem que começar um processo de descentralização total. Sim, sim. Tu defenderia o segundo São aspecto. as duas coisas ao mesmo tempo.